Irmãos amados, eu vou ler a palavra em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28, até o verso 45, a parte A. É a história da transfiguração. Lucas 9, 28 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito atinge ou atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco que vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Até aqui. Irmãos amados, esse texto apresenta-nos 3 quadros, 3 telas, 3 realidades. Encontramos aqui o que nós chamaríamos da espiritualidade do monte. Também aquilo que diríamos a espiritualidade do vale. E finalmente, a espiritualidade de Jesus. Encontramos aqui a experiência de Pedro, Tiago e João, que sobem o monte da transfiguração com Jesus. Ali Jesus ora e eles dormem. O que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. E não obstante verem sinais extraordinários e milagres esplêndidos, eles estão agarrados no sono. Então eu gostaria de caracterizar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do êxtase sem entendimento. Porque eles estão vendo milagres, mas estão desprovidos de compreensão espiritual. Os 9 que ficaram no sopé do monte, rodeados por uma multidão aflita, porque no meio da multidão tem um pai, cujo filho único está endemoniado, não encontrando resposta nos discípulos de Jesus. Nós vamos caracterizar esses discípulos que ficaram no sopé do monte como a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Porque o texto nos informa, no texto de Marcos, paralelo deste, que os escribas, os doutores da época, estão discutindo com os discípulos, e em vez de estarem fazendo a obra, estão discutindo a obra, e desprovidos de poder.
Então vamos chamar essa espiritualidade da espiritualidade do vale, da discussão sem poder. E vamos ao final observar o exemplo de Jesus, a espiritualidade de Jesus, caracterizada por oração, por obediência e por poder. Vejamos essas três faces da espiritualidade, portanto. Por que Jesus sobe esse monte com o propósito de orar? Por que Jesus dá esse antepasto do céu? Porque uma semana antes, lá no extremo norte de Israel, lá em Cesareia de Filipe, lá nas fraldas do Monte Hermon, pela primeira vez, Jesus diz para os seus discípulos, depois de afirmar que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar no terceiro dia. E quando Jesus fala isso, o próprio Pedro, que havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e passa a reprovar Jesus. Tem piedade de ti, isso não pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos e doentios. Não pense em cruz. E Jesus se volta para ele e diz, arreda, Satanás. És para mim causa de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. É claro que Jesus não está chamando Pedro de Satanás. E é claro também que Jesus não está mandando Pedro arredar. E Jesus está mandando Satanás arredar. Pedro fica. Pedro é discípulo. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. E aí que entra esse texto. Uma semana depois, Jesus sobe um alto monte. Nós não sabemos se é o Tabor, nós não sabemos se é outro monte. O fato é que Jesus subiu um monte com o propósito de orar. E leva consigo Pedro, Tiago e João. E aqui diz o texto que Jesus sobe com um propósito. O propósito de orar. E enquanto Jesus ora no topo desse monte, diz a Bíblia que o seu rosto se transfigura, a ponto de brilhar como o sol. As suas vestes resplandecem de brancura, e Marcos diz que nenhum lavandeiro da terra podia tornar vestes tão alvas. E diz a Escritura que enquanto Jesus está sendo transfigurado, aparecem em glória, conversando com Jesus, Moisés e Elias, os representantes da lei e dos profetas, conversando sobre a sua partida. Versículo 31. E a palavra partida no grego é êxodos. Em outras palavras, assim como o êxodo foi o momento histórico da libertação dos filhos de Israel de uma amarga e demorada escravidão, a nossa libertação ocorreu na cruz do Calvário. Ali foi o nosso êxodo. Porém, esses discípulos que sobem com Jesus, Pedro, Tiago e João, não oram, dormem. O que dá prazer em Jesus, dá cansaço neles. E ali no topo dessa montanha, eles veem 4 milagres insólitos, extraordinários. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilha como o sol. As vestes de Jesus brilham como a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa, e eles são tragados, envolvidos por aquela nuvem luminosa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Mas esses discípulos, apesar de estarem vendo milagres insólitos, extraordinários, estão desprovidos de entendimento. Então nós vamos chamar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do êxtase, sem entendimento.
Nós temos uma concepção muito comum na igreja evangélica brasileira, de uma forma geral, que se nós víssemos mais milagres, nós quereríamos mais. Isso não é uma verdade bíblica. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está aqui representado nesse monte 3 gerações: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Leia sua Bíblia e leia a história e você verá que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres na história da humanidade. Ao mesmo tempo, essas são as 3 gerações mais incrédulas da história da humanidade. Aqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, diz a Bíblia, eram 600 mil homens de pé e de guerra, fora mulheres, crianças. Toda aquela geração, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb, morreram no deserto. E a Bíblia diz em Hebreus que morreram por causa da incredulidade. Viram milagres, mas pereceram. A geração de Elias, vem o profetismo dos milagres, com Elias e Eliseu. E a nação está mergulhada na apostasia. Idem no período dos discípulos. Então nós chamamos essa espiritualidade dos discípulos da espiritualidade do êxtase, sem entendimento. E o que esses discípulos, Pedro, Tiago e João, não conseguem compreender? Primeiro, eles não conseguem compreender a centralidade da pessoa de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus é transfigurado diante deles, o Pedro, que era um homem que tinha que falar, ainda que não estivesse entendendo o que estava falando. Você conhece gente assim? Que precisa falar. Então, o Pedro tem que falar. E quando ele vê Moisés e Elias em glória conversando com Jesus, diz: mestre, bom estarmos aqui, esse lugar é fenomenal, é fantástico, aqui é céu na terra, aqui é Shekinah, aqui é glória. Então nós vamos fazer o seguinte, ele toma a iniciativa, nós vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra vai ser de Moisés, outra de Elias. Diz o texto que ele não sabia o que estava falando. E não sabia o que estava falando, porque estava falando uma bobagem. Que bobagem? Ele está comparando e equiparando Jesus a Moisés, o representante da lei, e a Elias, o representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável, ele é o próprio Deus feito carne. É curioso que esses homens estão vendo milagres, mas estão desprovidos de discernimento espiritual. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que corre atrás de milagres, até de milagres inexistentes. Nós estamos vivendo uma geração que pessoas fabricam milagres, maqueiam milagres, divulgam milagres que nunca aconteceram. Mas eu preciso lhe dizer que, embora Deus faça milagres, e nós cremos em milagres, e nós já experimentamos milagres, mas o milagre não é a essência do Evangelho de Cristo Jesus. É possível que as pessoas experimentem milagres e se percam eternamente. Mas notem, em segundo lugar, que esses discípulos estão vendo milagres, mas não apenas não discernem a centralidade da pessoa de Jesus, mas não discernem a centralidade da missão de Jesus. Porque quando Jesus desce desse monte e cura aquele menino endemoniado, diz o texto que todos se maravilhavam do quanto Jesus fazia. E então o verso 44 nos introduz uma fala que parece estar fora do contexto.
Diante da admiração da multidão, inclusive dos discípulos, Jesus diz assim: fixai nos vossos ouvintes as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está fazendo aqui? Irmãos amados, como lá no passado, ainda hoje é assim. Quantas igrejas hoje se reúnem ou têm toda a sua atividade com propaganda de milagres? E o evangelho foi reduzido a milagres. Cultos inteiros, longos, só trata de milagres. Como se o milagre fosse a essência do evangelho. E quando Jesus veio e fez milagres, os fez com um propósito, com uma finalidade, de demonstrar que Ele é o Messias. Mas que a sua, a minha, a nossa salvação não passa pelos milagres que Jesus operou. A sua, a minha, a nossa salvação passa pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário em nosso lugar. Por isso diz o texto, que diante, versículo 43, e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. O que Jesus está fazendo aqui? Quando Jesus cura o menino endemoniado, devolve ao seu pai, há uma admiração, há um aplauso, há um reconhecimento do poder de Jesus. Estão empolgados com Jesus. Que maravilha, que milagre extraordinário, que coisa linda que ele fez, o menino está liberto. Aí Jesus deixa a multidão, se volta aos discípulos e diz: olha, preste atenção nisso, fixe os ouvidos no que eu vou falar. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Não pensem vocês que eu desci do céu apenas para fazer milagres. Não pensem vocês que eu desci do céu com a missão precípua de curar enfermos. Eu curo enfermos, eu liberto os cativos para provar uma coisa: eu sou o Salvador, eu sou o Redentor. Eu vim não apenas para resolver os seus problemas do aqui e do agora, eu vim não apenas para resolver os seus problemas terrenos, materiais e temporais, eu vim para morrer na cruz em favor de vocês, para dar a vocês a vida eterna. Essa é a minha missão. Então Jesus diz no verso 44 assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Em outras palavras, eu vim para morrer. Não se empolgue, porque a única solução para a sua vida, a única resposta para a sua vida, o único caminho de salvação para você é compreender que eu vim para morrer e morrer pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Irmãos, uma pessoa poderia experimentar todos os milagres de Deus nessa vida: cura, libertação de vícios, rompimento de cadeias existenciais, sucesso em todas as áreas da vida, seja na área da saúde, seja na área financeira, e ainda assim perecer eternamente. Por isso a grande obra que Jesus veio fazer neste mundo foi morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Você pode ser a pessoa mais culta de Cuiabá, você pode ser a pessoa mais rica de Cuiabá, você pode ser a pessoa mais famosa de Cuiabá, você pode ser a pessoa mais influente na sociedade de Cuiabá, e ainda assim perecer eternamente. Só Jesus, e só Jesus pode nos salvar e nos dar vida eterna. E Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Em outras palavras, eu vim para morrer, eu vim para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou caminhando, porque é lá na cruz que eu vou salvar vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que eu vou dar a vocês a vida eterna. Agora veja o verso 45. Eles, porém, não entendiam isto. Sem discernimento espiritual. Então essa é a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Eles estão vendo milagres,
Eles estão vendo coisas espetaculares. Mas a mente deles, a compreensão deles está obtusa, confusa, sem discernimento espiritual. Mas aí, nós vamos descer do monte agora. E nós vamos olhar o segundo grupo, os 9 que ficaram no sopé do monte. E diz a Bíblia que lá no sopé do monte tem uma multidão. E diz a Bíblia que no meio dessa multidão surge um pai aflito com um problema pontual. Seu filho único está endemoniado. E a Bíblia diz que esse espírito maligno que atormenta esse garoto, joga-o ora no fogo, ora na água, ora na terra, e ele se queima, e ele quase se afoga, e ele se machuca todo. E quando os discípulos de Jesus chegam nesse local, certamente aquele pai deve ter dado um suspiro de esperança e de alívio. Os homens de Deus chegaram, vai ter solução para o meu problema. E diz a Bíblia que esse pai apresenta esse menino aos discípulos de Jesus, e eles não puderam libertar aquele menino endemoniado. E os evangelistas que relatam esse episódio, normalmente Marcos, nos informa que os discípulos não puderam, porque estavam agarrados numa discussão com os escribas, os inimigos da obra. Então preste atenção nessa frase. Deus não nos chamou para discutir com os inimigos da obra. Deus nos chamou para fazer a obra. Não podemos nos distrair. E porque eles estavam discutindo a obra, em vez de se prepararem para a obra e fazer a obra, eles estavam desprovidos de poder. Porque mais tarde, quando Jesus desce do monte e encontra essa multidão desesperada com um problema pontual sem ser resolvido, o pai se queixou com Jesus: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam, estavam desprovidos de poder. E Jesus tem que soltar um gemido de dor: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Então eu vou chamar essa espiritualidade aqui, não do êxtase, sem entendimento do Pedro, Tiago e João no alto do monte. Eu vou chamar essa espiritualidade aqui da discussão sem poder. Irmãos, Deus não nos chamou para discutir a obra, Deus nos chamou para fazer a obra. Tem muita gente que só discute a obra, são teóricos da obra, são filósofos da obra, são aqueles que abrem correntes de pensamento, mas Deus não nos chamou para discutir, Deus nos chamou para fazer. E os discípulos estão discutindo, em vez de estarem trabalhando. E enquanto os discípulos discutem, o diabo age. Enquanto os discípulos perdem tempo com os inimigos da obra, o diabo está atormentando uma vida para destruí-la. Então preste atenção nisso. Não permita que o inimigo tire você do seu foco. Tem muitas coisas que nos distraem, e às vezes coisas boas. Nós não poderíamos afirmar que uma boa discussão teológica não seja uma coisa boa. Tem hora que a igreja precisa discutir mesmo teologia para acertar o caminho. Mas Deus não nos chamou para discutir a obra, Deus nos chamou para fazer a obra. Nós não somos teóricos da obra, nós somos trabalhadores da obra. Porque enquanto os discípulos de Jesus discutem, o diabo age. E age com um senso de crueldade. Porque a Bíblia diz que esse filho é filho único. Agora notem. Quando se foi perguntado, desde quando esse menino está assim? Qual foi a resposta? A resposta foi: esse menino está assim desde a sua infância. E a palavra infância no grego lá é brefos. E brefos descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Sabe o que significa isso, irmãos? A mãe desse menino teve uma gravidez complicada.
A gravidez dela foi uma gravidez esquisita. O bebê que estava no ventre dela já estava sendo possuído por um espírito maligno. Esse menino nasce e já transtorna a paz da família. Esse menino cresce e é um desespero familiar, porque ora o espírito entrava nele e jogava no fogo, ora o espírito entrava nele e pulava na água, ora o espírito entrava nele e se machucava todinho em terra. Esse menino estava todo desfigurado. É um tormento para a família. E o pai se queixa com Jesus: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Irmãos amados, há muitos que acham que o diabo é uma lenda. Há outros que acham que é um espantalho. Há outros que acreditam que isso é uma criação das mentes mais perturbadas para afligir as pessoas mais fracas. Mas o diabo e seus demônios é uma realidade. É uma realidade. E diz a Bíblia que mais tarde os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos libertar aquele menino? E Jesus respondeu: é que esta casta só sai com oração e jejum. É preciso preparo. É preciso preparo. Há alguns anos, pastor Júnior, eu estava em Vitória. E o Senhor salvou uma senhora de classe média alta em Vitória. E essa senhora tinha uma criança de 3 anos. E um dia essa mulher caminhava pelas ruas de Vitória, uma criança de 3 anos no colo. E de repente a criança desfigura o rosto no colo dela e começa a falar impropérios terríveis, blasfêmias horríveis. A mãe tomou um susto enorme. Dali da rua mesmo em que ela caminhava com a criança no colo, ela já vai para um hospital, porque achou que a filha estava tendo um surto psicótico no colo dela. E os médicos examinaram, e os médicos fizeram todo tipo de exame e não constataram nada. E essa mãe desesperada me liga, diz: pastor, eu estou desesperada. A minha filha teve esse comportamento no meu colo e eu não sei o que eu faço. Já levei para os médicos, já fiz exame e não constata nada. Eu disse: traz a sua filha no gabinete pastoral. Ela chegou. Eu sentei do lado de cada mesa, ela sentou do lado de lá com a criança no colo de 3 anos. E eu conversava com a mãe e a menina me olhava com um semblante pesado. Quando eu falei do nome de Jesus, pastor Júnior, essa criança, tomada por espírito maligno, com 3 anos de idade, salta do colo da mãe e começa a serpentear no carpete do escritório pastoral como uma víbora, falando blasfêmias horríveis. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor libertou aquela criança. E eu perguntei: mamãe, me conta a história dessa criança. Ela me disse: pastor, o meu marido é um homem envolvido com o ocultismo. Quando eu fiquei grávida, ele consagrou essa criança aos espíritos malignos. E aquela criança estava sofrendo os reveses de uma situação semelhante a esse caso que estamos aqui considerando. Podem ter certeza, irmãos, tem muita gente hoje sofrendo, perturbadas, oprimidas, feridas, de ver crianças nas mãos do inimigo. Eu não sei se vocês concordam comigo nesse quesito, mas dê uma pesquisada na programação infantil da televisão brasileira. Se você assistir tudo, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Tem muito ocultismo, tem muita feitiçaria, tem muita coisa esquisita, tem muita violência. Certamente há um espírito maligno querendo destruir a nossa geração, destruir a mente das crianças. Há muitas coisas estranhas que não se pode explicar racionalmente, que não se compatibiliza com a faixa etária de uma criança.
E diz a Escritura que em face do problema, os discípulos não puderam. E não puderam porque estavam desprovidos de poder. Não puderam porque Jesus mais tarde disse, essa casta só sai com oração e jejum. E não importa, meu irmão, quão culto você seja, não importa quão estudioso você seja, não importa quão iluminado você seja no saber humano, das ciências humanas, sem oração, sem jejum, não tem poder. Precisamos de poder. Nós vivemos hoje, irmãos, num mundo marcado por muitas dores, por muitos traumas, por muita opressão maligna, por muitas artimanhas, por muitos laços traiçoeiros, querendo capturar a mente das crianças, querendo oprimir as crianças. Tem coisa muito esquisita acontecendo por aí. Eu estive recentemente num país, até próximo de nós, permita-me poupar a informação, e eu fiquei com o coração apertado, porque eu cheguei naquela cidade para pregar, e a primeira pessoa que me aborda na porta da igreja foi uma mãe aflita. Eu disse, pastor, o senhor pode vir aqui um pouquinho comigo? Eu falei, claro. Ela me disse, o meu filho de 5 anos foi na escola hoje pela primeira vez. Eu falei, que bom que ele foi à escola pela primeira vez, é uma experiência linda, maravilhosa, é uma linda jornada que começa. Ela me disse, mas não foi bom não, foi traumático. Eu falei, por quê? Quando meu filho chegou na escola, o professor o pegou pelo braço, levou-o numa sala e fez a seguinte abordagem, você está vindo hoje pela primeira vez na escola, e você é quem decide se você quer ser um menino ou uma menina. E eu fico imaginando com que propósito um professor faz isso, com uma criança de 5 anos. Que tipo de intenção tem por trás? De plantar uma dúvida, de semear o joio da cisânia, para confundir a mente de uma criança de 5 anos. Nós estamos vivendo uma geração caída, depravada, perturbada, confusa, escrava do pecado. E o que é mais triste, o que é mais doloroso, é que quando os discípulos de Jesus estão na área, no sopé do monte, e uma multidão se reúne, aquele pai aflito, ao ver os discípulos de Jesus, deve ter dado um suspiro de esperança, louvado seja Deus, os homens de Deus acabam de chegar. Chegou a solução para minha casa, chegou a solução para o meu filho, chegou a libertação para minha família, e diz a Escritura que ele, o pai, levou o menino endemoniado aos discípulos, e eles estavam agarrados numa discussão teológica, com os inimigos da obra, e desprovidos de poder. Deus não nos chamou, irmãos, para discutir a obra, Deus nos chamou para fazer a obra. Tem muita discussão teológica. Aliás, notinha de rodapé, tem muitos grupos de WhatsApp hoje de discussão de teologia. Se você não tiver cuidado e entrar nisso aí, você passa o dia inteiro discutindo a obra em vez de fazer a obra. Deus não chamou para discutir a obra, Deus não chamou para fazer a obra. Quando os inimigos da reconstrução de Jerusalém começaram a discutir com Neemias, tentaram de todas as maneiras parar a obra, todas as maneiras. A última delas foi: Neemias, desce aí, vamos bater um papo, vamos sentar ao redor da mesa. Neemias respondeu: estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo para conversar. Deus não nos chamou para discutir a obra, Deus nos chamou foi para fazer a obra. Agora, enquanto, irmãos, os discípulos discutem a obra, o diabo age. E age sem confronto. Às vezes, corre-se o risco da gente vir à igreja e voltar para casa, e vir à igreja e voltar para casa, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e nos tornamos doutores de banco de igreja, mas não atravessamos a rua para libertar os cativos.
Às vezes tem gente sangrando, gemendo, sofrendo à nossa volta. E nós nos contentamos em discutir a obra com os inimigos da obra, perdendo tempo. E quando aquele pai trouxe o menino, Jesus solta um gemido de dor: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Traz o teu filho. Então preste muita atenção nisso. Se a espiritualidade do monte é a espiritualidade do êxtase, tem entendimento? Porque eles estão vendo milagres lá no monte. 4 milagres eles viram. Eles viram o rosto de Jesus resplandecer, as vestes de Jesus resplandecer. Eles viram Moisés e Elias em glória aparecendo, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Eles viram a nuvem luminosa os envelopando naquele monte. Eles viram, meus amados irmãos, uma voz do céu dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Eles estão vendo milagres, mas estão desprovidos de entendimento. Mas os 9 que ficaram no sopé do monte estão agarrados numa discussão sem poder. Se você fizer uma análise da igreja brasileira, as pessoas estão mais discutindo a obra do que fazendo a obra. Deus não nos chamou para discutir a obra, Deus nos chamou para fazer a obra. Tem muitos teóricos. E Deus está chamando você para ação. Tem cativos que precisam ser libertos. Tem oprimidos que precisam receber libertação. E o Espírito Santo foi dado à igreja não para discutir a obra, o Espírito Santo foi dado à igreja para fazer a obra. Então, se a espiritualidade do monte é a espiritualidade do êxtase sem entendimento, a espiritualidade do vale é a espiritualidade da discussão sem poder. Eles estão discutindo a obra com os inimigos da obra, em vez de estarem fazendo a obra de Deus em tempo oportuno. Mas agora, gostaria que vocês olhassem comigo, não a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento, não a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Eu gostaria que vocês olhassem comigo agora a espiritualidade de Jesus, porque ela é marcada por 3 coisas. A primeira coisa é a oração. Jesus subiu o monte para orar, e orou, e os discípulos se agarraram no sono. Nada cansa mais um crente carnal do que orar. Ele ora 2 minutos, o assunto já esgotou, e ele começa a agarrar no sono. Porque o que dá prazer para ele não é a comunhão com Deus. Preste atenção nisso, porque Jesus orou, o rosto dele se transfigurou. Porque Jesus orou, as vestes dele resplandeceram. Porque Jesus orou, o Pai disse: este é o meu filho, o meu amado, o meu eleito, a ele ouvi. Quando você ora, você respira o oxigênio do céu. Quando você ora, você se deleita em Deus. Quando você ora, Deus equipa você para fazer a obra dele, porque não é por força, não é por poder, é pelo Espírito de Deus que a obra é feita. Eu não sei como é que é a sua vida de oração, mas eu recomendo você nesta noite a se matricular na escola da oração. Porque se você não for um homem ou mulher de oração, você não terá poder para enfrentar as hostilidades espirituais que são postas à sua volta. Não importa quão culto você seja, não importa quão estudioso você seja, não importa quantos livros você tem na sua biblioteca, não importa quantos livros você lê por ano, você e eu precisamos de poder, e não há poder sem oração. Nem oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Não precisa levantar a mão. Pergunta diagnóstica: como está a sua vida de oração? Qual é a sua experiência de intimidade com Deus? Qual o deleite que você tem em Deus?
Qual foi a última vez que você, extasiado, esteve na presença de Deus, contemplando a sua glória, através da intimidade da oração? Então, a espiritualidade de Jesus, em primeiro lugar, é a espiritualidade da oração. E se existe algo, irmãos, que a igreja contemporânea precisa restabelecer, é o deleite em Deus, mais do que nas bênçãos de Deus. Faça uma análise, e você verá que talvez hoje a maioria das chamadas igrejas evangélicas tem um trabalho acentuadamente antropocêntrico. Tudo gira em torno do homem. Tudo é para agradar o homem. O culto é antropocêntrico. A música é antropocêntrica. A mensagem é antropocêntrica. E eu preciso afirmar que você e eu não somos o centro, Deus é. Você e eu não somos o centro, Jesus é. E a não ser que a nossa vida gire em torno de Jesus, até as nossas orações serão antropocêntricas. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu sou o centro do universo. Como se Deus estivesse a meu serviço e não eu a serviço dele. E a primeira coisa que marca o ministério de Jesus aqui nesse monte é oração. Ele subiu para esse monte para orar. E ele orou. E porque ele orou, o rosto dele se transfigurou. Porque ele orou, as vestes dele resplandeceram de brancura. Mas os discípulos de Jesus estão agarrados no sono. Porque se você não tem uma dívida de intimidade com Deus, orar cansa você, dá cansaço em você, dá sono em você. Você ora 2 minutos e não tem mais assunto e começa a agarrar no sono. Mas a oração é o deleite. Oração é o oxigênio da alma, é o respiro da alma. Por isso Jesus ora e como consequência, ele é transfigurado. O rosto brilha, as vestes brilham. A glória de Deus desce sobre ele. A segunda marca da espiritualidade de Jesus não é apenas oração, é também obediência. Porque quando ele desce desse monte, diz a Escritura que lá no vale, no sopé do monte, tem uma multidão aflita. Um pai desesperado. Os discípulos de Jesus fora de foco, discutindo a obra em vez de fazer a obra. E então diz a Bíblia que esse pai aflito chega para Jesus com uma queixa. Eu apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. E Jesus solta um gemido de dor. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Agora preste atenção. Se não tem poder em nossa vida, não é por falta de poder. É porque nós não estamos buscando este poder. Nós podemos viver numa usina de poder e ao mesmo tempo viver uma vida de fraqueza espiritual. Não porque não tenha poder, porque nós não estamos nos apropriando deste poder. Então diz a Escritura que esses discípulos, quando Jesus desce desse monte, ele liberta o menino, ele cura o menino, e agora está todo mundo admirado. Versículo 43, como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Por quê, irmãos? Por quê? Convenhamos, ainda hoje é assim. As pessoas estão à carta de que hoje? De milagres. Em muitos segmentos hoje, tudo é feito em cima de milagres. A nossa geração corre à carta de sinais e milagres.
Ao contrário até, fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram. Fabricam milagres. E nós cremos em milagres. E Jesus faz milagres. E nós temos experimentado milagres. Mas é preciso dizer em alto e bom som: o milagre não é a essência do Evangelho. Jesus realizou milagres para provar que ele era o Messias, o Salvador do mundo. Mas a nossa redenção não passa pelo milagre, a nossa redenção passa pela morte de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que quando Jesus opera esse milagre de libertar esse menino e de devolver esse menino ao seu pai, todos ficaram maravilhados do quanto ele fazia, todos quantos, até os discípulos de Jesus, estão encantados, isso aqui que é maravilhoso. Aí Jesus se volta para eles e diz assim: olha, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Não pensem vocês que eu desci do céu apenas para fazer milagres. Não pensem vocês que a missão principal que eu vim fazer aqui nesse mundo é fazer milagres. Entendam uma coisa, compreendam isso é a essência: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Eu desci do céu é para morrer na cruz pelos seus pecados. Eu desci do céu é para perdoar os seus pecados. Eu desci do céu é para salvar você eternamente. Eu desci do céu é para dar a você a vida eterna. E a vida eterna passa pela minha morte na cruz. E diz a Bíblia que os seus discípulos não entenderam isto. Vendo milagres, mas desprovidos de entendimento. Então, por favor, observem esse ponto. A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração e a espiritualidade da obediência. Ele veio para morrer, e morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Mas finalmente, a espiritualidade de Jesus, irmãos, é a espiritualidade do poder. Do poder. Porque diz a Escritura que esse pai aflito se aproxima de Jesus e disse num tom de dor: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Eles não puderam. Qual a reação de Jesus? Um gemido de dor. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Traz o teu filho. E quando o pai vai trazendo o filho, o espírito mudo e surdo entra no menino, joga-o no chão, e ele passa a convulsionar. É a reação do inimigo, é o estertor do inimigo. E Jesus dá uma ordem aos espíritos malignos: sai desse menino e nunca mais voltes a ele. É uma libertação definitiva. É uma autoridade absoluta. E diz a Escritura que naquele momento o menino ficou completamente liberto, curado, em são juízo, completamente livre das garras do diabo. Mais tarde os discípulos perguntaram para Jesus: e o Senhor, conta para nós, por que é que nós não conseguimos libertar aquele menino? Jesus respondeu: esta casta só sai com oração e jejum. Há níveis de batalha espiritual mais resistentes do que outras. E nós, irmãos, somos guerreiros de Deus, que precisamos estar preparados, equipados e revestidos com o poder do Espírito Santo, para destruir fortalezas e anular sofismas. Os cativos precisam ser libertos. Quando um crente está sem poder,
ele produz um gemido de dor no coração de Jesus. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Jesus, traz o teu filho. E o menino ficou liberto. E a escravidão acabou. E o inimigo foi derrotado. E a glória de Deus se manifestou. E aquele pai voltou para casa livre com seu filho, liberto para a glória de Deus. Jesus está aqui nesta tarde, nesta noite. E Ele é o libertador. Eu não sei quanto tempo você tem sido, talvez, oprimido pelo inimigo, mas Jesus chega aqui nesta tarde, nesta noite, para libertar os cativos e trazer vida e vida em abundância. Eu estava, pastor Júnior, pregando em Recife, na formatura do seminário, um culto lindo, muitos jovens formando, e ao término do culto, um dos formandos veio compartilhar comigo uma experiência daquele ano. Não é comum a igreja de grande porte convidar um seminarista para ser o pregador de uma conferência, de um final de semana, sexta, sábado e domingo. Via de regra, a igreja escolhe um pastor mais experiente para compartilhar a palavra. Mas naquele caso, uma grande capital do Brasil convida um dos formandos para ser o pregador do aniversário da igreja, das conferências da igreja. E obviamente o seminarista sentiu-se muito valorizado, botou na mala o melhor terno, a melhor gravata, as melhores camisas, e partiu para aquela capital com a grande alegria de ser o pregador de uma conferência de uma grande igreja. Só que na sexta-feira aconteceu um fato inusitado. Quase na hora de ir para a igreja, aparece na casa pastoral uma mulher desesperada. Diz: pastor, a minha vizinha está passando uma grande luta. O filho dela está endemoniado. E tem uma multidão ao redor da casa e ninguém tem coragem de ir lá enfrentar o problema. Vim aqui para o senhor me ajudar. O pastor da igreja, muito calmamente, disse: minha irmã, que coisa interessante. Acaba de chegar de Recife, onde ficava o seminário, um santo homem de Deus, preparado para essa tarefa. O seminarista começou a tremer as pernas. E começou a gaguejar. Eu só vim avisar o senhor que eu estou indo embora, eu não vou lá não. Eu nunca tinha enfrentado uma situação dessa. O pastor não deixou não, agarrou o cara pela mão, um homem quase 2 metros de altura. E foi caminhando com ele para o meio da rua, e de longe já escutava os gritos alucinados daquela moça, daquela mulher endemoniada dentro de casa. Quando chega em frente à casa, uma multidão apavorada. Ninguém com coragem de enfrentar o problema. O pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. E o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. E com muito medo e desespero ele entrou. A mulher com seu olhar esquisito, com seus cabelos desalinhados. E quando ele entrou e viu a cena terrível, ele tentou esboçar a primeira frase, a mulher lhe deu uma bofetada na cara, um homem de quase 2 metros, e jogou ao chão. E no chão ele ficou por mais de 1 hora. Caído, nocauteado, vencido, envergonhado. E a mulher endemoniada, rodeando o corpo dele no chão, bufando um espírito maligno e terrível. Esse moço, pastor Júnior, que acabava de se formar, eu acabava de pregar na formatura dele, abraçado comigo e chorando, molhando o meu paletó, diz que naquele dia, um filme passou na sua cabeça, caído ao chão, humilhado, percebeu quão fraco ele estava, quão despreparado ele estava, quão vulnerável ele estava, com tanto conhecimento, com tanta teologia na cabeça, mas totalmente desprovido de poder. E naquela circunstância de humilhação e vergonha, de repente ele começa a fazer como Sansão, agarrado nas colunas, e começou a orar em voz baixa: meu Deus, eu sou teu servo, restabelece minha autoridade, restabelece meu poder, não me deixe envergonhado, não me permita passar por esta vergonha. E quando ele está orando assim, a mulher caiu, a mulher endemoniada, e quando ela caiu, ele se levantou, que diante de Deus humildade, mas diante do diabo autoridade.
Ele se levantou e deu ordens ao espírito maligno para sair daquela mulher. E ela ficou liberta. Ficou liberta. E ele se levantou. E aquela mulher foi completamente liberta. E esse rapaz, formando, abraçado comigo, em lágrimas, me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: eu entendi, pastor Hernandes, que não basta ser apenas crente. Não basta ser apenas membro de uma igreja evangélica. Não basta ser um líder espiritual. Não basta ser um diácono. Não basta ser um pastor. Não basta ser um seminarista. Não basta ser um teólogo. Não basta ser um estudioso. É preciso ter o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu não sei quanto tempo você tem de membro de igreja. Eu não sei nem se você é um líder na igreja em que você frequenta, ou desta ou de outra comunidade cristã. Mas a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração, da obediência e do poder. Se nós não estamos desfrutando desse poder, não é porque o poder não existe, é porque nós não estamos buscando. Esse poder está à sua, à minha, à nossa disposição. Que Deus nos ajude a termos a espiritualidade de Jesus, da oração. Como é que está a sua vida de oração? Nós estamos ocupados demais para nos ocuparmos com Deus. A nossa agenda é concorrida demais para termos tempo para Deus. Tem muitas coisas que nos distraem. E eu vou lhe dizer que se você não tem intimidade com Deus, orar 5 minutos é uma eternidade. Você se ajoelha e não tem assunto para falar. Mas Deus quer nos dar, irmãos, a bênção de nos matricularmos na escola de oração e nos deleitarmos em Deus, mais do que nas bênçãos de Deus. A espiritualidade de Jesus, irmãos, é a espiritualidade da obediência. Porque lá no topo desse monte, a pauta da conversa de Moisés e Elias com Jesus foi sobre a sua partida para Jerusalém. E a palavra partida no grego lá é a palavra êxodos. Sabe o que é o êxodo? Foi a libertação de Israel da escravidão do Egito. Eu quero dizer para você que o projeto de Deus para você e para mim é uma vida de obediência. Porque quando Jesus desce desse monte e cura o menino, todos, diz o texto, ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. E Jesus então, percebendo que os discípulos embarcavam na canoa furada, de olhar para ele apenas como operador de milagres, não como salvador do mundo, no verso 44 diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Em outras palavras, não pensem vocês que eu desci do céu para fazer apenas milagres, não pensem vocês que eu desci do céu apenas para fazer maravilhas aqui. Saibam disso, entendam isso, eu vim do céu para morrer pelos seus pecados, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou quebrar as algemas de vocês, é lá na cruz que eu vou dar para vocês eterna redenção. Mas a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade do poder. E se nós estamos hoje desprovidos de poder, não é porque não tem poder, é porque nós não estamos buscando esse poder. Toda a suprema riqueza do poder de Deus está à sua, à minha, à nossa disposição. Que evitemos a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Pedro, Tiago e João. Que evitemos a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Dos 9 discípulos que ficaram e estão discutindo, mas não estão fazendo a obra, estão apenas discutindo a obra. Deus não nos chamou para discutir a obra, Deus nos chamou para fazer a obra. Que tenhamos a espiritualidade de Jesus, da oração, da obediência e do poder. Vamos ficar em pé.
e vamos orar. Senhor querido, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Povo a quem tu amas, por quem Cristo morreu. Povo que recebeu o Espírito Santo, que foi selado com o Espírito Santo da promessa. Tu conheces cada pessoa que está aqui, tu conheces cada pessoa que está conectada conosco nesta noite. Senhor, nós não queremos apenas ter êxtases sem compreensão. Nós não queremos apenas discutir a obra, em vez de fazermos a obra. Nós queremos revestimento, Deus. Nós queremos fazer a tua obra. Então nos matricule nesta noite na escola da oração. Dá-nos um senso mais profundo, Deus, de obediência ao teu propósito, ao teu projeto. E reveste-nos com o poder do Espírito Santo. Não queremos viver uma vida fraca, minguada, insossa, fraca. Reveste-nos com o poder do teu Espírito, Senhor. Para que confrontemos as forças das trevas. Para que vivamos uma vida maiúscula e superlativa. Para que vivamos, Deus, para libertar os cativos e trazer glória ao teu nome.